3 séries de supino inclinado com halteres, 3 séries de crossover para a parte superior, média e inferior, 3 séries de tríceps pulley, testa e francês e 36 séries de elevação lateral. Esse era o meu treino até o começo do ano. Eu tinha copiado de um vídeo que me ensinava como ficar maior e eu segui exercício por exercício. E é claro, era um treino ABC. Até que um dia eu vi o treino de atletas naturais e eu fiquei assustado com o volume de treino deles. Eles costumam só treinar 4 vezes na semana, às vezes eles fazem só 4 séries para um músculo num treino só. E é claro, eu fiquei pensando se eu deveria seguir esse tipo de treino ou não. E eu topei a ideia, só que não tinha nenhum vídeo me explicando como é que fazer isso. E para você não passar por isso, cá estou eu. Antes de tudo, você precisa entender o que é o volume de séries. Pensa que você vai na academia treinar peito 2 vezes na semana. Você vai lá, faz o supino, um crossover, repete isso depois de uns 2, 3 dias. Se você faz 3 exercícios para cada, você faz 6 séries por treino. E se você faz 6 séries por treino 2 vezes na semana, você faz 12. Então seu volume de séries semanais são 12 séries. É importante você entender isso porque os principais atletas naturais têm um volume de séries baixíssimo. Às vezes são coisa de 6 a 8 séries na semana. Alguns mais, outros menos, mas sempre fica nessa média. Eu, por exemplo, tenho um volume de séries semanais que vai ali por 8 séries por músculo. Mas o que eu recomendo para você é que você encontre o seu próprio volume de treino, porque cada indivíduo é a genética de todo mundo é diferente. Tem gente que vai conseguir fazer mais séries, tem gente que vai fazer menos séries. E para você fazer isso tem um método muito simples. Imagina que você faz 8 séries na semana e você quer subir para 10 séries semanais numa puxada alta. Você vai lá com uma carga que dá para fazer umas 8 repetições ali antes da falha e você faz as suas 8 séries. Só que como você treina 2 vezes na semana, você coloca uma série em cada treino. Com isso você acaba percebendo que você já não está conseguindo fazer com a execução tão boa assim, você já percebe que você está mais cansado, está tendo que diminuir o peso para continuar uma boa execução. Parou, você encontrou seu volume de séries. É 8, não suba para 10. Agora pensa que até com 8 você não está conseguindo fazer direito. Isso significa que você tem que abaixar o seu volume de séries. É 7, são 6 séries, 5 séries, 4 séries na semana? Eu não sei, você tem que descobrir isso. Tá, mas vamos lá. Suponhamos que você esteja com um volume de 8 séries. Como é que eu divido esse treino? É um ABC? É um superior, inferior? É um full body? É um bro split? Qual divisão de treino eu vou usar? Você pode fazer essas 8 séries em 2 treinos com 4 séries em cada treino. Sendo assim, seriam mais ou menos 2 exercícios com 2 séries cada um. Mas Gil, eu posso fazer as 8 séries de uma vez? Poder até pode, mas eu não recomendo, porque você vai desgastar muito o seu músculo. Geralmente seu músculo não foi feito para aguentar 8 séries seguidas. Então é por isso que a gente faz essa divisão de 4 séries para um treino e 4 séries para um outro treino. Além disso, você pode também fazer 4 séries num exercício só. Porém, eu também recomendo você dar um estímulo diferente. Às vezes você vai fazer o peito e você quer focar na parte média e na parte superior. Então você pode fazer 2 séries de supino inclinado e outras 2 séries de supino reto. Tá, mas e aí? Qual é a divisão de treino que eu posso usar? Bem, eu por experiência diria para você fazer alguma coisa como um superior e inferior, uma divisão A, B, a parte superior do seu corpo e a parte inferior do seu corpo, ou fazer um full body, um treino de corpo inteiro. E aí você pode fazer esse full body por umas 2 ou 3 vezes na semana. Na divisão superior e inferior, você treina por 2 dias seguidos, descansa 1 e treina por mais 2 dias seguidos. Eu, no meu caso, eu faço segunda a terça, quarta-feira eu descanso, quinta e sexta eu repito e no fim de semana eu descanso. Eu não recomendo você fazer um ABC ou ABCD ou qualquer outro estilo de treino que tenha mais letras no alfabeto. Isso porque treinar por mais de 3 dias seguidos pode desgastar o seu sistema nervoso central e até o seu próprio músculo com isso. Então, pega leve, não corre o risco. Quem tinha um treino parecido com esse era o Mike Mentzer, o rival do Arnold, lá no finalzinho da década de 70 e começo dos anos 80. E também o 6 vezes Mr. Olympia Dorian Yates. Ele treinava só 4 vezes na semana, fazendo às vezes uma série para um exercício. Resumindo, dependendo do seu volume de séries semanais, faz um superior inferior ou faz um full body por umas 2 ou 3 vezes na semana, que dá tudo certo. E agora que a gente tem poucas séries, a gente precisa que elas sejam feitas com qualidade. E para ter qualidade, a gente precisa ter exercícios bons. Claro, você pode pegar o exercício que você quiser para treinar seu peito, suas costas ou qualquer outro grupo de músculos. Mas a gente vai focar em exercícios compostos, porque isso vai ajudar muito. Pensa comigo, se você tem que fazer 8 séries pro peito, 8 séries para as costas, 8 séries pro seu ombro, 8 séries pro seu bíceps e tríceps, o seu treino vai ficar gigante, não é? Mas e se você pegar um exercício que trabalha o peito e o tríceps ao mesmo tempo? Ou um exercício que pega as costas e o bíceps ao mesmo tempo?
Isso daí vai ajudar bastante. Eu recomendo que você faça uns 2 exercícios compostos pro peito e 2 exercícios compostos para as costas. Depois é só você colocar um isolador pro seu bíceps e também pro seu tríceps. Para exercício composto de peito, você tem uma variedade gigante de supino, seja com barra, seja na máquina, seja inclinado com halteres, ou seja normal, ou seja reto, ou seja declinado, tem um monte. Você também pode fazer paralelas e até mesmo uma flexão no chão já vai servir de exercício composto para o seu peito. E para as costas melhorou, com exceção do pull-down e do pullover. Todos os exercícios de costa acabam por pegar bíceps. O que basta você escolher é se você vai fazer uma puxada, que vai pegar a sua dorsal, ou se você vai fazer uma remada, que vai pegar a parte medial das suas costas. Para os braços, eu recomendo que você pegue um exercício que alongue bem eles. Eu gosto muito de trabalhar o braço na polia, isso porque você vai ter um pico de tensão em todo momento. E para o ombro, se você fez exercícios compostos, ou até mesmo alguns isoladores para o peito, a sua porção frontal do seu ombro já está bem trabalhada. E se você focou nas remadas, a parte posterior do seu ombro também já trabalhou bastante. Então eu prefiro que você foque somente na parte lateral. Para isso você pode fazer 2 variações de elevação lateral, seja no cabo, seja na máquina, seja com halteres, você que escolhe. Sendo assim, a gente também pode alternar os músculos para eles não cansarem muito. Ao invés de fazer 4 séries seguidas de peito, a gente pode fazer 2 para peito, depois vai para as costas, depois volta para o peito e assim por diante. E para as pernas não foge muito a lógica. Você pode fazer 2 séries para o seu quadríceps, 2 séries para o posterior, 2 séries para a panturrilha e repetir isso, fazendo agachamentos com o hack, o leg press. E para o posterior você tem, por exemplo, a cadeira flexora, a mesa flexora, o stiff. E para panturrilha você tem panturrilha no leg press, panturrilha sentado, panturrilha em pé. Você que escolhe, fica ao seu critério. Claro que assim, eu tô deixando que você escolha uma seleção de exercícios, mas eu gosto muito que você foque realmente nos exercícios compostos, porque senão seu treino vai ficar muito grande. O meu, por exemplo, ele dura mais ou menos 50 minutos, ele não passa disso há muito tempo. Tá, e como que eu treino com qualidade? Pensa que você vai lá para fazer um supino inclinado com halteres. Você tem 2 séries para fazer. Como é que eu vou aproveitar ao máximo essas 2 séries que eu tenho? Antes de qualquer coisa, você tem que ter uma boa execução no movimento. Igual diz o Laércio Refundini, a técnica excede a carga. Ou seja, não adianta de nada você pegar um peso surpreendente e fazer uma execução toda cagada. Sabendo disso, pega um peso que você vai conseguir fazer umas 6 a 8 repetições antes da falha total. Claro que você pode fazer menos repetições, claro que você pode fazer mais, levando até a falha, mas eu gosto bastante de trabalhar nessa faixa de repetições. Na primeira série, você vai até uma repetição antes da falha, ou seja, você vai deixar uma repetição em reserva. Você não vai exaurir totalmente o seu músculo. Isso porque na segunda série, que aí sim você vai até a falha, você consiga ter um aproveitamento melhor, você consiga fazer algumas repetições a mais, coisa de 1 a 2, o que ajuda no seu volume load. E o que é treinar até a falha realmente? Eu vejo muita gente que vai na academia e tem um programa de treino que às vezes são 3 de 12, por exemplo, e fazem 12 repetições como se o peso nem existisse. Levar o músculo até a falha é o ponto em que você não consegue fazer mais nenhuma repetição de jeito nenhum. Mesmo que tenha alguém apontando uma arma para sua cabeça, você não consegue fazer uma repetição, mas nem a pau. Isso sim é treinar até a falha. Menos que isso, esquece. Concluindo, você precisa treinar com intensidade e com baixo volume. Com o tempo, aquela carga que você pegava de 6 a 8 repetições já vai estar um pouco mais leve, você vai conseguir fazer mais repetições. Quando isso acontecer, pode aumentar sim a carga, mas toma muito cuidado com a sua execução. Isso é a progressão de carga e você vai usar bastante dela. Treinando com intensidade, dormindo 7 a 8 horas de sono por dia com qualidade e batendo a diária de proteína que você tem que comer por dia, você vai conseguir um shape da hora e muito maior do que você conseguiria se seguisse um treino de um hormonizado, por exemplo. Por fim, eu quero deixar algumas recomendações. Alguns canais do YouTube que você pode acompanhar para ter dicas de treinar natural é o canal do Overhead e também o canal do Jaime de la Madrid. Ambos são fisiculturistas naturais e dão bastantes dicas que podem te ajudar. E por fim, eu quero também recomendar um aplicativo que vai ajudar você a mapear o seu rendimento. O nome dele é Strong, tem na Play Store, é de graça, tem algumas funções sim pagas, mas eu não uso. Ali você pode anotar treinos, você pode anotar exercícios, até mesmo a intensidade de uma série você consegue anotar nele. Bem, esse é o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários e eu irei respondê-lo. Um cheiro no seu cangote e até mais.